Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora em Jeremias, e aí nós vamos para a palavra de hoje. Jeremias capítulo 1. Jeremias está mais ou menos no meio da Bíblia, né? No meio da Bíblia provavelmente você encontra Salmos, aí você vai passando Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. O capítulo é o de número 1. Quero começar com um versículo que é conhecido, porque já andei usando ele, mas interessante que algumas mensagens, eu acabo relutando com elas, porque como pastor, eu não sei se você entende assim, compreende assim, às vezes a gente sempre está muito inclinado a querer trazer algo muito novo, a querer trazer uma novidade do céu, e a gente ora por isso, a gente busca a Deus para que realmente algo novo da parte do Senhor, nos seja dado da parte de Deus. E obviamente que quando isso acontece, isso é muito bem-vindo, nós abraçamos toda a revelação que vem do Pai. Agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque nessa ânsia da busca pelo novo, de muita novidade, essa linha, ela é muito fina, muito tênue, essa linha que divide essa novidade da heresia. O que é heresia? É a distorção da palavra, é você começar a inventar coisa, é você começar a falar de coisa que a Bíblia não fala, é você começar a enxergar coisa que o Senhor não está apontando, Deus não está mostrando, você está enxergando, porque de tanto querer ver as coisas, a gente acaba vendo, de tanto querer enxergar as coisas, a gente acaba enxergando, só que às vezes não é o que Deus está tentando nos mostrar. Então eu quero começar lendo esse texto, que é um tanto batido, eu repito, mas ele encaixa a título também de início, de introdução, como uma luva, Jeremias 1,11 diz assim, Jeremias 1,11, diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, qual é a palavra? A palavra é de quem, gente? Do Senhor, palavra do Senhor. E a palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? É uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. E eu não vou dizer para você que eu acordei com essa palavra, porque ela tá dentro de mim desde ontem. Mas desde ontem essa pergunta martela o meu coração. E confesso para você que de uma maneira pessoal, a pergunta ela é pessoal. William, o que você vê? Não é só o que, mas como você vê? O que é que você tem enxergado? Porque eu tenho compreendido nesses dias, irmãos, que você só vai até onde você enxerga. Você só conquista o que primeiro você vê. Você alcança até onde os teus olhos espirituais alcançam primeiro. Então você nunca vai conquistar algo que você ainda não visualizou. Então tem gente que quando você conversa com ele, não, olha, Deus tem algo grande, e aí para ele algo grande é até aqui. Não adianta você pensar que vai chegar lá, porque se você só enxerga que dá até aqui, só vai ser até aqui. Isso é fé, você vai até aonde a tua fé te leva. E a fé está ligada a uma visão espiritual. Quando a gente vai, eu não estou criando coisa, a definição de fé em Hebreus 11:1, você não precisa nem abrir, nós que somos aqui da Igreja da Graça, temos isso de cor e salteado, você quer ver? Capricha, não vai estragar agora, está bonito o elogio, né? Ó que coisa linda, vou começar. A fé é o firme fundamento, ou a certeza, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se... Olha aí a vista. Então, peraí, eu acredito, em outras palavras, fé é uma convicção que vem, que surge dentro de mim, fruto de algo que Deus tratou comigo, que me faz acreditar que eu posso chegar lá, ainda que eu não veja com os olhos físicos, mas a minha fé já alcança aquilo, eu já consigo visualizar espiritualmente, eu tenho expectativa no meu coração. E eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre a importância dos teus olhos alcançarem aquilo que o Senhor Deus tem prometido para você. É muito importante que você compreenda isso. A pergunta do Senhor, ela é mais profunda do que parece. William,
que você vê? Como é que você vê 2021 para você? Como é que você vê a sua vida? Agora, amanhã é fevereiro, estou certo, né? Amanhã é fevereiro, já vamos entrar no segundo mês do ano. Como é que você enxerga? Até onde você acha que dá para ir? E tem gente que já é janeiro, irmão, está terminando janeiro, já tem desistindo de 2021. Esse ano já vai ser terrível, misericórdia, mas já estou vendo. Não tem gente que fala ainda assim, estou vendo que não vai dar. Está vendo o quê? O que é que você está enxergando? Então, a pergunta de Deus para Jeremias, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo poderosíssima, profunda. O que é que você vê, Jeremias? E Jeremias responde, o que, gente? Eu vejo uma vara de amendoeira. Parece que não tem nada a ver, uma vara, rapaz, de amendoeira, eu estou entendendo, eu vejo uma vara de amendoeira. E aí vem a resposta do Senhor no 12, disse-me o Senhor, o 12 é mais conhecido, viste bem, amei a resposta do Senhor. Eu quero responder as perguntas do Senhor. William, o que você vê? Eu vejo isso, Senhor, e eu quero ouvir do Senhor. William, viste bem. Porque tem gente que, se responder a pergunta do Senhor, Senhor, eu vejo que esse ano, eu vejo que o meu casamento, olha, eu estou vendo minha vida financeira, eu estou vendo que a minha vida espiritual, pode ser que o Senhor responda do outro lado, viste mal, porque não é isso que eu estou mostrando para você, não é isto que eu gostaria que você estivesse enxergando. Mas aqui ele disse, parabéns profeta, viste bem. Por quê? Vamos completar, gente? Você vem comigo? Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então o compromisso de Deus não é com o que a gente cria na cabeça. O compromisso de Deus não é com o que a gente imagina, não, pastor, eu enxergo uma coisa grandona, tá, mas é o que Deus está te mostrando, porque esse é o ponto. E quando eu leio esse texto, eu sempre costumo dizer o seguinte, nós não podemos errar na visão, naquilo que estamos vendo, nem para mais e nem para menos. Cá entre nós, esse ambiente de igreja, de fé, de congregação, de crente, como o pessoal fala aí fora, o lugar onde as pessoas têm uma visão aumentada, ampliada, um lugar onde as pessoas realmente parecem ver mais do que o que Deus está mostrando, irmão, ou menos. Pensa num lugar onde você encontra pessoas com a visão distorcida. Tem gente que Deus mostra um palito e ele diz, não, eu vejo uma floresta. Não é o que Deus está mostrando, Deus só mostrou um palitinho. E tem gente que Deus está mostrando um palito, ele está dizendo, não, eu não vejo nada, eu estou vendo só um fiapo, mas não é o que Deus está mostrando. Então, por favor, nem a mais e nem a menos. Qual é a nossa missão e o nosso alvo? Não só nessa manhã, mas para caminhar esse ano de 2021. Vamos nos manter na visão do Senhor, naquilo que Deus está mostrando para a gente. Para tanto, eu quero começar perguntando para você, e esse é o tema da mensagem de hoje. O que é que você está vendo? O que é que você vê? Como é que você vê sua vida? O que é que você tem enxergado para você? Para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida profissional? O que é que você vê para a sua igreja? Como você está enxergando? Como estão alinhados os teus olhos? O que é que Deus tem te mostrado nesses dias? Uau, que pergunta importante. O que é que o Senhor tem te mostrado? Perceba, e eu quero mostrar isso para você dentro da Bíblia, Números capítulo 13, que Deus pode mostrar a mesma coisa para duas pessoas, e elas enxergarem estas coisas de maneira diferente. Amém, gente? Vamos de novo, ó. Deus pode mostrar a mesma coisa para duas pessoas, e elas enxergarem a mesma coisa de maneira diferente. Que a gente precisa entender isso. Números capítulo 13,
Números é Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Pronto, já encontramos, está bem facinho, bem no início da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, é o 4º livro da Bíblia, o capítulo é o 13, vamos ler a partir do verso 1. O verso 1 diz assim, Números 13, 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã. De novo, espiem. Não é uma coisa, uma linguagem espiritual. Não, espiar, espiem é de espiar. Espiar é olhar, dar uma examinada, verificar, examinar, ver. Então a ordem era, dá uma olhada na terra. Por isso os 12 espias, era porque eles tinham que espiar, olhar, examinar o que Deus estava prometendo para eles. Isso é tão profundo. Eu sei que a história, por ser conhecida, ela pode perder o efeito, mas não deixe isso acontecer aqui nessa manhã não. Às vezes nós também somos direcionados, vou colocar assim, levados a espiar o que Deus está nos prometendo. E às vezes nós damos uma examinada, uma verificada, uma olhada, e disse, meu Deus, é o que o Senhor Deus tem plantado no meu coração, é um sonho que Ele tem me dado, mas olhando daqui, não sei como é, como é que vai ser. E é o que Deus está orientando através de Moisés, 12 espias, para exatamente fazer isso, espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Quer dizer, a terra não estava, apenas era prometida, por isso terra prometida, eles não haviam conquistado ainda, eles não haviam entrado na terra ainda, mas antes de conquistar, é preciso espiar. Vamos comigo, de novo, antes de conquistar, é preciso espiar, e às vezes a gente perde a promessa no espiar. Estão me acompanhando, gente? Perdemos a promessa, deixamos de acreditar, quando os nossos olhos mentem para nós, quando Satanás ludibria, engana, embaralha a nossa visão de fé. Antes de conquistar, eu preciso espiar. E a pergunta continua sendo, mas o que é que você vê quando está espiando o que Deus tem para você? Que Deus promete para você uma família transformada, mas quando você olha, o que é que você vê? Você consegue visualizar essa família transformada? Deus te promete uma vida financeira e profissional equilibrada, mas quando você abre a carteira, o que é que você vê? Irmão, claro que eu não estou aqui criando uma utopia, contando lenda, eu estou dizendo que você consegue pela fé, se enxergar lá, transformado, abençoado, na terra que Deus te prometeu, abraçada a promessa que o Senhor te fez. Você consegue te ver fazendo aquilo que hoje você fisicamente, humanamente falando, você diz, meu Deus, não tem nem condição, mas Deus tem me prometido, Deus tem apontado isso para mim, pastor, e pela fé eu consigo me ver na terra prometida, na promessa que o Senhor Deus tem para mim. Antes de conquistar, é necessário espiar. Mas o que é que você vê quando espia? Moisés envia os 12, e envia eles debaixo de uma ordem. O que é que deveria ser espiado? Olha o versículo de número 17, pula para o 17 para a gente ganhar tempo, tá? O 17, ainda no capítulo 13, verso 17, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, que mais? O povo que nela habita, que mais? Se é forte ou fraco, que mais? Se é pouco ou muito? Ou qual é a terra em que habita, se é boa
ou mar? Ou quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. Traz de lá o fruto para a gente ver. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Tanto é que quando eles retornam, depois você pode continuar lendo, eles trazem o cacho, né, de uva, o fruto, aquilo que espantou, uau, realmente o negócio é muito bom. Então a ordem era clara, vocês vão e há uma lista de cheque, né, para você, cheque, para você examinar, olhar e chegar à conclusão. Muito bem, lá vão os 12. E os 12 vão examinar o que Deus havia prometido. Bom, eu não sei quanto a vocês, eu penso que, para mim, precisaria, por favor, não me entenda, pelo amor de Deus, repreende todo espírito de confusão, em nome de Jesus, mas para mim é incoerente você examinar o que Deus está, se Deus está dizendo para você que é bom, ainda que você não enxergue isso agora, mas é bom. Deus já havia prometido essa terra que mana leite e mel, terra boa, terra maravilhosa, terra prometida, Canaã. Então isso é bom? É bom, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita, é agradável. Mas ok, lá vão os 12, examinam a terra, passam um tempo olhando a terra, espiando a terra, vendo a terra, e finalmente, versículo 25, eles voltam. Ah, meu Deus. Vamos para o 25? Lá vem os 12. Depois, voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, examinando, olhando, vendo, espiando. E caminharam, vieram até Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Olha que coisa maravilhosa, o caixão, aquela coisa linda. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente mana, leite e mel, e esse é o fruto. Oi, irmão, claro, alguma novidade até aqui? Mas Deus já não havia dito que a terra manava leite e mel, que a terra era boa, que a terra era maravilhosa? Até aqui nenhuma novidade. Imagina, né, você espiar o que Deus tem para você, pastor, eu dei uma olhada, e não é que o negócio é bom mesmo? Claro que é bom, Deus falou que é bom. E se parasse aqui, eu diria para vocês, viste bem, do jeito que Deus falou com o profeta Jeremias. O problema vem agora, versículo de número 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, que eram tidos como gigantes, fortes, altos, guerreiros. Eles deveriam expulsar essa turma, vencer essa turma, para poder conquistar aquela terra. Porque não existe vitória sem batalha, amém, gente? Esse negócio de, eu vim na igreja, recebi uma oração, para amanhã, pastor, acordei rico. Um carro forte parou aqui na minha porta e o pessoal foi gritando, põe na sala. Eu tenho fé, mas querido, aí você já é fora da curva, você é um cara diferente mesmo. Porque essa não é a regra é você quer conquistar, você tem que lutar. Você tem que ir para a guerra. Vai suar, vai ser duro, mas você pode chegar lá. Você pode alcançar, porque sobre todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Diga glória a Deus, gente. Então lá vão eles espiam a terra, 40 dias examinando, olhando, espiando, antes de conquistar. Faz-se necessário espiar, mas a pergunta de hoje é, o que é que você vê? E quando eles voltam depois de 40 dias, Moisés faz a pergunta, e aí? O que é que vocês viram? E eles começaram,
A terra é boa mesmo. E nós trouxemos até um fruto. Olha que coisa linda aqui. Porém, irmão, o negócio está no porém. E eu, irmãos, um tempinho que tem pregando o evangelho, eu sei o que é isso. Eu vou dizer para você, normalmente as pessoas, não, pastor, eu acredito, eu ouvi a mensagem de hoje, eu creio que Deus pode fazer sim, pastor. Só que, quando vem um negócio assim, só que, pronto, pode esquecer que já vem Baygon, veneno para destruir o negócio. Você acredita que Deus pode transformar a sua família? Claro, pastor. Porém, pastor, é que você não conhece ele, é que assim, o negócio é... Quando tem, é o porém, irmão, que estraga o negócio. É o só que joga veneno na visão, naquilo que a gente viu. E tudo que o inimigo quer é que você não consiga visualizar de maneira correta o que Deus tem para você. Porque se os seus olhos te enganarem, o teu coração desmaia. De novo, se os teus olhos te enganarem, ludibriarem, você não conseguir ter a percepção clara do que Deus tem para você, teu coração desmaia, esmorece, amolece, você perde a fé. Vocês estão compreendendo? Quem está entendendo, diga amém. É importante isso entrar no teu coração. E eles voltam, Moisés faz a famosa pergunta, o tema de hoje, o que é que vocês viram? Eles começaram, olha, a terra realmente é boa, trouxemos aqui o fruto, porém, tem gigante lá, eles são muito fortes, eles são destemidos, eu não sei se vai dar certo, o negócio lá é complicado, a terra é boa mesmo, mas eu não sei se é para a gente não. Então, no versículo 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, gente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Irmãos, é difícil você contrariar a maioria, é difícil você encontrar no meio de uma turma que murmura, que reclama, que só vê defeito, que só vê problema. É muito difícil você encontrar um que brilhe diferente e diga: epa, eu vi diferente, eu vi outra coisa, eu não vi desse jeito, eu não vejo assim, eu vejo diferente, eu vi que a terra é muito boa, eu vi que o que Deus prometeu é verdade, eu vi que nós vamos viver muito bem naquela terra, vamos embora, gente, porque Deus é com a gente, vamos conquistar, Deus nos trouxe até aqui. Por quê que Deus não nos daria essa terra agora? Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas se você permitir que Satanás engane, embaralhe a sua vista de fé, e você não tem uma visão clara do que Deus tem mostrado e prometido para você, você está correndo um risco muito grande de não conseguir possuir a promessa de Deus. E o que eu estou falando é sério. Eu não sei se você entende a gravidade, porque é muito comum você ouvir no ambiente aqui da igreja da fé: o que Deus prometeu Ele cumpre. Claro que o Deus promete Ele cumpre. Agora, olha que coisa séria eu estou dizendo para você. Deus prometeu essa terra para esse povo. Agora, todos entraram? Não. E por que não entraram? Porque Deus não cumpriu a promessa. Não, porque a maioria viram, reclamaram, murmuraram, não conseguiram visualizar aquilo que o Senhor Deus tinha no coração, tinha prometido para eles, como deles, como de direito deles. Eles voltam com o relatório distorcido. Caleb: não, gente, nós vamos possuir. E aí que vem um veneno mesmo, irmão. Olha só, capítulo 13, versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e infamaram a terra. Isso aqui é um problema, porque quando a pessoa não vê o que Deus está mostrando, ela não guarda inclusive só para ela. Quando a pessoa ela é tomada pelo espírito de incredulidade, é muito comum que ela contamine outras pessoas com o mesmo espírito de visão distorcida.
Gente que vê problema parece que tem um ministério, um chamado de querer que os outros enxerguem o que ela está enxergando. Então é comum, rapaz, você viu o quê, cara? Eu vim adorar a Deus, foi lindo e tal. Não, mas você precisa, eu vi um negócio, você precisa, repara para você ver. Você já viu frase assim? Não, se você reparar, você vai ver, cara, eu não quero ver problema, cara. Os meus olhos estão alinhados com o Senhor, com o que Deus tem para a minha vida, com as promessas do Senhor para mim, com a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu quero enxergar só o que Deus quer que eu veja. Você pode dizer amém, irmãos? É isso que eu quero ver. Eu quero olhar para a terra, para a promessa e dizer, aleluia, é o que Deus me prometeu. Agora tem luta, tudo tem luta. Tem problema, toda a área da vida, todo mundo tem luta e problema. Tem dificuldade, todo lugar tem dificuldade. Agora você tem que escolher para onde você vai ver, o que é que você vai ver. Você tem que escolher onde é que você vai manter os teus olhos, no que Deus prometeu, ou nas adversidades, nos empecilhos, nos gigantes que surgirem no meio do caminho, porque eles vão surgir, não é praga, é Bíblia, irmão. Claro que vai surgir. Você está pensando que você vai entrar na terra prometida cantando, pulando com alegria? Não vai, irmão. Você tem que derrubar o gigante, você tem que lutar, você tem que conquistar. Mas se você se manter olhando para o lugar certo, a vitória é sua em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Pula para o capítulo 14, versículo 6, próximo capítulo, né? 14, versículo 6, então eles começam a reclamar, começam a murmurar, começam a dizer que não vai dar, não tem jeito, é gigante, não vamos conquistar, não é para a gente. Então Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, olha o discurso de quem enxerga diferente, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa, diga glória a Deus, é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Puxa, é tão bom quando você encontra alguém que tem uma visão alinhada com Deus. Como é que você sabe se alguém está com uma visão alinhada com Deus? O discurso é diferente. Amém, igreja? O discurso é diferente. E cá entre nós, irmão, não é que ele vive no mundo da lua, não é que ele vive, né, uma fantasia. Nós encaramos a realidade, precisamos manter os pés no chão, mas é um discurso de fé. A fé não nega os fatos, a fé não fecha os olhos para as adversidades, os problemas estão aí, as guerras estão, os gigantes, é verdade, eles existem, eu não estou pregando para vocês, não tem gigante, eles estão lá, mas, se o Senhor se agradar de nós, eles vão cair em nome de Jesus, e o que Deus nos prometeu, será conquistado para a glória dele. Esse discurso é diferente, esse é um ano de conquista. Tem gigante? Tem, ainda temos muitas adversidades, não acabou, ainda estamos no meio de uma pandemia, são tantos os discursos, e vacina, não vacina, e presta, não presta, e gente que vai e não vai, pode, não pode, irmão, é tanta informação, tanto fake também, a gente não sabe no que acreditar, em quem acreditar, mas nós temos o Senhor, Ele é a verdade, e se a gente mantiver os olhos no lugar certo, a nossa esperança no lugar certo, nós vamos conquistar, nós vamos abraçar o que Deus tem prometido para a gente. Coloca a sua confiança no Senhor, coloca os seus olhos no Senhor. Nós não negamos muitas lutas, muitas adversidades, mas sobre todas elas nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ainda no capítulo 14, pula para o verso 24, como é que conclui essa história? Como é que termina a história dos 12 espias?
O capítulo 14, o verso 24 diz assim, Deus aqui, eu já estou pegando no meio, no finalzinho, mas Deus está dando uma surra na turma, né? Deus está liberando uma palavra muito dura. Deus está dizendo para eles, vocês não vão entrar na terra que eu jurei que daria. O negócio é sério. Deus jurou, dizendo, eu juro, vocês vão entrar. E agora Deus está dizendo, não vão entrar. Ah, Deus mudou. Não, Deus não mudou. Quem que mudou? O povo. Vocês conseguem entender isso? Eu sou o Senhor e não mudo. E porque eu não mudo, só pode entrar quem é fiel. Mas no meio da caminhada no deserto, vocês se perderam. E deixaram de visualizar, enxergar, crer, discursar, liberar um discurso, um relatório condizente com o que eu tenho mostrado para vocês. E foi um lugar onde Deus mais operou em toda a Bíblia, foi no deserto. Você não tem notícia na Bíblia, um lugar onde mais Deus agiu sobrenaturalmente, no deserto. Coisas aconteceram fantásticas no deserto, um mar abriu, comida caiu do céu, água saiu de pedra, aonde? No deserto. E mesmo assim, eles viam e não enxergavam. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Eles viam e não enxergavam. Eles não conseguiam perceber. A visão distorcida. E quando os nossos olhos não conseguem visualizar claramente o que Deus tem prometido, o que Deus tem para a gente, irmão, nós podemos nos perder, antes de alcançar a promessa. Deus está dizendo, vocês não vão entrar. E ele termina o versículo 24 dizendo, porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a semente a possuirá em herança, porque nele houve um outro espírito, porque nele há um outro discurso, porque ele trouxe um outro relatório, todos viram a mesma terra, mas 10 dos 12 voltaram dizendo, é boa, mas não é para nós. É boa, mas é ruim. Olha que coisa esquisita. É boa, mas nós nunca imagina que isso é um negócio. Quem me dera. Para com esse discurso. Oh, pastor, tem um negoção para fechar. Tem uma vaga aí. Olha, tem uma porta abrindo. Ai, se quem me dera eu tivesse. Como assim? Você é filho de Deus, filha de Deus. Por que não você? Vamos mudar esse discurso, querido. O que Deus tem para você é lindo, é grande, maravilhoso, mas você só vai até onde os teus olhos te levam. Antes de conquistar, é necessário espiar. E a pergunta de hoje é, o que é que você vê? E por que a pergunta é importante? Segundo aos Coríntios capítulo 4, abra sua Bíblia lá. Segundo aos Coríntios 4, o capítulo é 4, o versículo é 4 também. E por que é importante a gente enxergar direito? Porque Satanás tem feito disso um alvo, deturpar, cegar, fechar os olhos das pessoas. Segundo aos Coríntios 4 diz assim, eu não tinha colocado esse, né? Nos quais o Deus deste século, você percebe que o Deus aí está com D minúsculo, não é o nosso Deus, é o inimigo, amém? Mas ele é o Deus desse século, o mundo jaz no maligno. Então, nos quais o Deus desse século, é o inimigo, o que ele fez? O que diz aí? Cegou o que, gente? O entendimento dos incrédulos. Então, peraí, você entendeu o que eu disse? Eu disse para vocês agora há pouco, que todos os 12 espias, eles enxergaram a mesma terra, e trouxeram relatórios diferentes, porque o problema não é a vista física. Tem gente que
enxerga, mas não vê, vê, mas não enxerga, está diante dos olhos, mas espiritualmente falando é cego. Você pode pintar, apontar a promessa, desenhar por A mais B, faz a conta, diz, é o que Deus tem para você, está na cara dele, está na Bíblia, mas ele não consegue ver, é porque ele é cego fisicamente? Não, quem está entendendo, diga amém. Porque o Deus desse século trabalha cegando o entendimento, a pessoa não entende. Interessante, você já encontrou gente assim? Você senta com ele, você abre a Bíblia, você quase que põe a Bíblia, peraí que eu vou enfiar na cabeça sua, sabe, não é possível, você não está entendendo, não entendi não, você diz, rapaz, não é possível, que coisa que é essa? É uma ação do inferno, porque se você não entende, você não crê, se você não enxerga, você não alcança, você tem que enxergar, e o diabo não sabe disso, então ele vai lutar, trabalhar, para que, ainda que a promessa esteja pintada, a terra prometida esteja diante dos teus olhos, você bata os olhos e diga, eu enxergo mostrando para você, e ele cega o entendimento dos incrédulos, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, e ninguém venha a crer no Senhor. Lá em Juízes, no capítulo 16, vamos abrir rapidinho lá, dá tempo. Em Juízes, no capítulo 16, a Bíblia conta a história de Sansão, não é, a mensagem não é sobre a vida de Sansão, então eu não vou me preocupar em contar a vida de Sansão, mas deixa eu perguntar aqui, só para eu ficar mais tranquilo, quem aqui já ouviu pelo menos uma vez na vida, falar de Sansão? Pronto, todo mundo sabe, até quem não veio na igreja, pitititim, você fala, Sansão, aquele cara que era forte na Bíblia, né? Porque ficou famoso pela força que tinha, e pelo fato dele ser nazireu, ele tinha um voto, e dentre outras coisas, ele não podia tocar em animal morto, né? Podia beber bebida forte, dentre estes sinais, o mais conhecido era que ele não podia cortar o cabelo, ele não podia, era um sinal de voto de nazireu, nazireu significa consagrado a Deus, desde o ventre da mãe, e Sansão, ele era um juiz consagrado a Deus desde o ventre da mãe, mas Sansão sempre teve problemas, ele sempre teve muita dificuldade de estar alinhado com Deus, a vida de Sansão é uma vida que merece ser estudada, não é o alvo de hoje, mas o ponto é, em determinado momento na vida de Sansão, ele se encontra, ele conhece uma mulher chamada, duvide se acertar, Dalila, famosa Dalila, irmã, se alguém te chamar, e aí Dalila, não é elogio, repreende, porque Dalila na Bíblia é sinônimo de traição, Dalila faz Sansão dormir no colo dele, e depois de perturbá-lo várias vezes, ele abre o coração para ela e conta todo o seu segredo, eu sou nazireu, eu sou consagrado, eu tenho um voto, nunca passou navalha na minha cabeça, se cortasse os meus cabelos eu iria perder a minha força, então ela faz ele dormir no colo, olha, você consegue imaginar o tamanho da traição, e ele está dormindo, e ela chama os filisteus e cortam o cabelo dele, e ela grita, Sansão, lá vem os filisteus, e ele se levanta e diz, sairei como antes, o homem é acostumado a vencer, mesmo vivendo de forma errada, é um perigo isso, é um perigo, quando você vive errado, e as coisas continuam dando certo para você, a ideia que dá é, não tem problema, eu sempre fiz isso, nunca deu zica, nunca tive nenhuma dor de cabeça, eu posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, é uma sensação muito falsa, é como o inimigo está dando corda, e agora ele puxa, fisga Sansão, lá vem os filisteus sobre ti, sairei como antes, mas o texto diz, e que texto triste, olha o versículo 20, disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono, sairei como antes, me livrarei, porque ele não sabia,
que já o Senhor se tinha retirado dele. Uau! Ele não sabia. E aí vem o ponto de hoje, 21. Então os filisteus pegaram nele. E qual é a primeira coisa que o inimigo quer em um ungido? Não deveria tocar, mas houve brecha. Quando toca num crente, tocaram nele, pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Porque um homem sem visão é um homem derrotado, fracassado. Uma mulher sem visão é uma mulher derrotada, fracassada. Uma pessoa que não vê, uma pessoa que não enxerga, e pelo amor de Deus, eu não estou falando fisicamente, pelo amor de Deus, eu estou falando espiritualmente. Uma pessoa que não consegue visualizar o que Deus tem para ela, de uma maneira clara, de uma maneira correta, ela não vive, ela vaga, errante por essa terra. Vocês estão entendendo, gente? Porque você só vai até onde você vê, você só conquista o que os teus olhos te mostram primeiro. Se você visualiza de maneira clara a promessa de Deus para você, o seu discurso vai ser como Josué e Caleb: subamos animosamente, vamos possuir a terra, Deus vai se agradar de nós, e nós vamos tomar conta dela, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A pergunta continua sendo a mesma nessa manhã: o que é que você vê? E aí eu penso que faz necessário uma oração. 2 Reis capítulo 6, vamos lá para a gente terminar, Antigo Testamento, né? 2 Reis capítulo 6, meia dúzia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis. Capítulo 6, versículo 8 em diante. Eu gosto demais dessa história, tem muita lição boa, como toda história bíblica. Muita coisa aqui, muitos princípios aqui, mesmo sendo uma história do Antigo Testamento. Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria, obviamente aqui é o inimigo, né? Fazia guerra a Israel. Israel é o povo de Deus, você deve se colocar no lugar do povo de Deus. E consultou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Ó, em tal lugar, rei da Síria, inimigo. Em tal e em tal lugar, nós vamos acampar, nós vamos estar presentes, nós vamos armar as nossas emboscadas, as nossas armadilhas. Beleza, continua. 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali, estão acampados lá. Quem é que contava para o homem de Deus? Deus. Agora olha para mim, não vale a pena você contar com o homem de Deus? Faz assim. Claro que vale, irmãos. Claro que vale a pena você ter alguém que seja de Deus, com quem abrir o seu coração, pedir oração. Eu estou dizendo alguém que seja de Deus, uma amizade de Deus, um pastor de Deus, um obreiro de Deus, um colega de trabalho de Deus, algum parceiro de oração, parceira de oração. Vale a pena. Alguém que esteja alinhado com Deus, que possa dizer para você: não passa por esse lugar não, hein? Toma essa decisão não, hein? Porque quem está de fora às vezes está enxergando e você não vê. Pastor, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo. Então vamos orar. Ninguém pode tomar decisão por você. E nunca permita que os outros também mandem você ao ponto: você tem que fazer assim. Não existe isso em lugar nenhum. Não permita que as pessoas façam com você. Você é livre, você toma a decisão. E porque você é livre, a beleza da submissão mora aí. E aí a submissão se difere da escravidão. Vamos devagar? De novo. A beleza da submissão mora aí, você é livre. E aqui mora a diferença entre submissão e escravidão, porque na escravidão não tem opção, você não é livre, mas na submissão você é livre para vir nessa igreja, você é livre para estar debaixo, no caso aqui do CPA 4, do seu pastor, ser pastoreado.
Você é obrigado? Não, de maneira nenhuma. Mas porque você é livre, você escolhe. Eu quero ser cuidado, pastoreado. Quero um homem de Deus que diga para mim: não passa por aqui não. Não faz isso não. Não vai por ali não. Ah, por quê? Porque tem Ciro ali. Tem inimigo escondido nesse negócio aí. E o importante do texto não é só a orientação do homem de Deus. Eu acho lindo mesmo, é o comportamento do rei. Olha o versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Sabe o que o texto me ensina? Ele era rei, mas ouvia. Ele era rei, mas ouvia. Tem gente que, irmão, nem coroa tem, é ruim de ouvir. E quando você encontra uma pessoa que é ruim de ouvir uma orientação, um conselho, um aconselhamento divino, estou falando de Deus, e você está diante de uma pessoa que vai tropeçar, vai cair nas ciladas do inimigo, nas arapucas de Satanás. Mas não importa a posição social que você tem, você pode ser dono de muitas empresas, pelo amor de Deus, decida ouvir. É bênção ouvir. Isso te trará livramento de tantas batalhas. Diga amém, pessoal. Muitas batalhas. Mas aí vem o ponto de hoje, versículo 11. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos dizendo: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. É claro que ele ficou perturbado. O inimigo, o rei da Síria, disse: não, peraí, tem, a minha terra a gente fala cagueta, né? Tem um dedo duro aqui, não pode ter alguém dando com a língua nos dentes. Tudo que eu combino aqui para pegar lá o pessoal de Israel, parece que eles já estão sabendo antes da gente. Tem alguém me entregando aqui, tem algum espião aqui no nosso meio. Aí alguém no meio deles diz: não, versículo 12, não, ó rei meu senhor. É o profeta Eliseu que está com eles lá. É que lá eles contam com o homem de Deus. Puxa, que coisa boa é contar com o homem de Deus. E aí Deus mostra para ele, eles contam lá para o rei de Israel, e eles se livram lá. Tudo que o senhor conta aqui na câmara de dormir é no quarto. O senhor fala aqui, porta fechada, e Deus conta para eles do lado de lá. Aí vem o 13. Olha lá, o quê? Cavalos e carros e um grande exército. Vieram de noite e cercaram a cidade, porque eles queriam agora o homem de Deus. Quem estava estragando os planos dele. Acabar com o homem de Deus. Cercar a cidade. Irmão, para pegar mandaram um exército. Um exército contra o homem de Deus. Que coisa, né? A lição aqui é: Satanás não vai aliviar para tentar acabar com quem é de Deus. Mas não fique preocupado, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. E a prova vem agora, versículo de número 15. O moço do homem de Deus, o obreiro dele, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Pensando, talvez seja eu imagino aqui um jovem, que levanta bem cedinho, abre a janela, quando esse rapaz abre a janela, e ele vê a cidade toda cercada por um exército. A reação dele, ó, com a cabeça assim: ai, agora enrolou. Homem de Deus, estamos cercados, e agora, o que é que nós vamos fazer? Aí o homem de Deus vira para ele e diz, 16, não temas. Irmão, é bonito a gente ler isso na Bíblia, né? Mas você já se viu cercado, sem saída, aí vem alguém crente, vira para você, dar aquele sorriso bonito: não temas. Não dá vontade de dar um soco ungido nele? Só entre nós. Porque a vontade dentro de nós é dizer assim: você está falando para eu não temer, porque você não está na minha pele, cara.
Eu estou cercado, está aqui o exame, está aqui o diagnóstico, está aqui o veredito, está aqui o que o juiz falou, está aqui o problema, está aqui o exército inimigo. Como assim não temas? Aí ele completa o discurso, ele diz, não temas. Por quê? Porque são mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Eu queria ver a cara do moço, do homem de Deus. Olha que bonito, ele abre, misericórdia, não vou morrer, homem de Deus do céu, não vou morrer, e agora o que é que nós vamos fazer? Eu disse, calma rapaz, não tenha medo não. Como assim não tenha medo? Não, tem mais com a gente. 1, 2, aí ele abre 2, 4, 6, 100, 200, não está batendo a conta, cara. Por quê? Porque ele está com dificuldade de enxergar o que o homem de Deus está dizendo. E onde é que a gente perde a nossa batalha? Quando a gente não enxerga claramente o que Deus está tentando mostrar para a gente. Vocês estão me acompanhando? O que é que você vê? Ah, pastor, eu só vejo o exército inimigo fungando meu cangote, problema um atrás do outro. É assim, se você vê isso. Agora, se você abrir a janela e ver, puxa, maior é o que está comigo, Deus é mais, não é negar o fato, ele não abriu e disse assim, não tem ninguém aí não, em nome do Senhor não tem ninguém, não é isso que eu estou ensinando, tem sim, o inimigo está aí, o problema existe, mas Deus é maior, Deus vai me dar a vitória, esse é o ponto. O que é que você vê? Meu Deus, nós vamos morrer. Calma, tem mais com a gente. Mais é o que está do nosso lado. Maior é o que está conosco. Dá para perceber pelo texto que só o discurso não funcionou, porque o profeta vai ter que orar. E é o que a gente vai fazer hoje. E o profeta fez uma oração, para mim simples, mas necessária para nós vivermos um ano alinhado com o que Deus tem para a gente, irmãos. Olha a oração do profeta, no versículo de número 17, orou Eliseu, Senhor, peço-te, que lhe abra os olhos, para que veja. Mas ele era cego? Fisicamente não, espiritualmente, completamente, só via o exército inimigo. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Que oração simples. Deus ouviu, Deus abriu os olhos do menino, e o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo ao redor de Eliseu. Pensando, irmão, sabe, se Deus realmente abrir os nossos olhos, e nós conseguimos enxergar a proteção de Deus, os anjos que estão guardando você, os livramentos que Deus te deu ao longo dessa semana, e como a gente não vê, mas a oração de hoje me parece muito óbvio, é essa, abre os nossos olhos. Nós queremos viver um 2021 alinhado às promessas do Senhor, e tudo que Deus tem nos prometido pela palavra, nós queremos primeiro enxergar, visualizar com os olhos da fé, e então conquistar para a glória de Deus. Vamos orar? Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por ela?